No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amigos, muitas pessoas tentam explicar fé, e a fé não é nada mais, nada menos em algo que você confia, em que você acredita e que você pode ter resultado. E aqui nós estamos falando da fé que traz resultado. Nós falamos de crer em Deus. Nós estamos falando de entender que através da fé em Deus nós podemos ser salvos. Mas como? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A fé no Evangelho de Cristo. E por que não me envergonho? Há tantas pessoas que têm motivos gerais de se envergonhar da fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele nos pede, na sua palavra, que devemos deixar de fazer algumas coisas que para o mundo que não crê, que não tem fé, que não confia. O mundo vive uma vida largada, onde a palavra nos ensina que esse tipo de vida leva à morte, leva à destruição, leva a uma falta da presença de Deus. E muitas pessoas olham para aqueles que creem como fanáticos, como alguém que está indo contra a realidade da vida. Mas, na verdade, aqueles que têm fé em Cristo, esses são os melhores seres humanos da Terra. Ou seja, estão obedecendo aos ensinos espirituais, pela qual valoriza a família, valoriza o ser humano, valoriza o patrão, valoriza a saúde. Ou seja, toda a prática evangélica, ela é algo que vem trazer vida. E aqui, muitos querem escarnecer da nossa fé. E por conta disso, outros que ainda não conhecem o Senhor de verdade, têm vergonha de seguir a Cristo. Os jovens, muitos jovens, têm vergonha de seguir a Cristo diante dos seus amigos. Por quê? Porque querem viver como seus amigos. E jovens que estão na igreja, mas que ainda não nasceram de novo. Porque aquele que nasce de novo compreende a palavra, que seguir a Cristo não é seguir uma religião, é seguir aquele que não só criou o ser humano, mas também trouxe a salvação para todos os perdidos. A fé em Jesus Cristo é poder de Deus, poder que nos tira da escravidão do pecado. Por isso, eu e você precisamos ser felizes por andar na fé. E aqui diz: o justo viverá pela fé. Aqueles que não querem ter a fé, aqueles que zombam da fé, aqueles que ridicularizam a fé, pode olhar para a vida dessas pessoas. Elas não são justas, elas não vivem uma vida que agradam a Deus. Mas nós, os cristãos, vivemos de fé em fé e de glória em glória. Por que glória em glória? Porque glorificamos a Deus. Não somos mais escravos do pecado. Agora, aqueles que tentam nos ridicularizar, eles estão presos
E Deus quer nos usar para trazer essas pessoas para Ele. Por isso nós pregamos o Evangelho. Porque da mesma maneira que o Evangelho que nos faz ser pessoas saudáveis e abençoadas. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas que estavam doentes e foram alcançadas por uma oração e foram curadas. Quantas pessoas foram, ou seja, eram pessoas desacreditadas na sociedade e que pela palavra do poder de Deus, poder do Evangelho, a mensagem da cruz, essas pessoas foram transformadas, pessoas que ninguém daria mais nada por elas. Jesus deu, a palavra entrou no coração dessas pessoas e transformou a vida dessas pessoas. O Evangelho é poder de Deus, que tira a pessoa de todo tipo de escravidão, seja da droga, seja do homossexualismo, seja da prostituição, aonde for o seu problema, o Evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar. Por isso pregamos o Evangelho, porque da mesma maneira que esse Evangelho nos transformou, nos curou, nos libertou, ele também há de transformar milhares e milhares de pessoas. Continuando lendo novamente, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. A salvação tem a ver com a salvação de mortes. Eu vivia uma vida comum, como todos os seres humanos, e gostava muito, e era muito preso a sair com muitas mulheres. Meu negócio, meu pecado era normal, era ser um homem que não queria me prender a um relacionamento fixo, e sim vivia andando com uma e com outras. E até que o dia que Cristo transformou minha vida e eu passei a segui-lo e respeitar a minha própria vida. Por que eu digo respeitar a minha própria vida? Porque não tenho vergonha de dizer que eu era um prostituto, era um homem que vivia nas noitadas, nas boates e nas casas de mulheres. Meus amigos, a libertação de cada um precisa existir com a mensagem da cruz. E não só essa salvação, porque, vou lhe dizer, se eu continuasse na vida que eu estava levando, eu já estaria morto há muito tempo. E hoje tenho uma vida saudável. Hoje eu sou uma pessoa que tenho prazer de andar no caminho de Cristo. E a salvação, ela não é só neste mundo, mas também na eternidade. Aquele que crê em Cristo recebe o selo da salvação, aquele que nasceu de novo e aquele que persevera na palavra, guardando a palavra de Deus. Esse, quando sair desta vida, viverá milhões de anos, milhões e milhões de anos, viverá uma eternidade. Eu espero que você esteja vendo e ouvindo este vídeo, possa entender que eu não vivo de religião, eu vivo de fé num Deus que me amou de tal maneira que mandou seu Filho a esse mundo para salvar a todos os pecadores, e eu sou um deles. A sua fé precisa ser verdadeira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Deus nos ajude a viver neste mundo até o dia da nossa partida, de maneira que Deus se agrade de nossas vidas. Um grande abraço.